Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Física na Rede. Com vocês, o professor Marcelo Martins. Na aula de hoje, abordaremos o impulso de uma força. O impulso de uma força é uma grandeza vetorial que relaciona o tempo de ação que essa força vai estar agindo sobre determinado corpo. Por isso, ele é definido como sendo a força vezes o tempo de ação dela sobre o corpo. O impulso, então, ele é uma grandeza vetorial, logo, o seu módulo está diretamente relacionado com o módulo da força vezes o tempo, o sentido e a direção estão diretamente também vinculados ao vetor força resultante, onde a unidade do impulso será a unidade da força vezes o tempo, ou seja, Newton vezes segundo do sistema internacional, e no sistema CGS será o Dina segundo. Então, quando se fala de impulso, deve-se considerar que exista uma força chamada de força impulsiva, e essa força impulsiva agindo sobre determinado corpo. Então, como nós vimos, o impulso ele é definido como sendo força, tempo, da mesma maneira que eu consigo relacionar a força resultante como sendo o impulso dividido pelo tempo. Eu quero chamar a atenção aqui nessa relação, porque no fundo eu acabei fazendo, eu só passei dividindo aqui o tempo, onde a força ela é igual ao impulso dividido pelo tempo. Por meio dessa relação, a gente consegue notar que para impulsos que tenham o mesmo módulo, aquele que tiver o menor tempo de atuação da força vai ser exatamente a força que estará sendo executada com maior intensidade. Ou seja, quanto menor o tempo de atuação da força, a gente então notará que maior será o valor da força. Aí eu peguei as charges da turma da Mônica para enfatizar o que eu quero demonstrar com essa relação. Imagine que a Mônica aplicou uma força num tempo extremamente curto sobre o Cebolinha. Então, se a força agiu num tempo muito curto, isso acabou causando uma força grandiosa. Então, é por isso que alguns karatecas utilizam dessa técnica de tentar limitar o tempo de atuação da força para que consiga, então, produzir uma força gigantesca, tá bom? Bem, aqui nós temos uma primeira aplicação do emprego de um impulso de uma força constante, que diz o seguinte, ó, durante o jogo de tênis, um jogador imprime sobre a bola uma força, olha só, a força de intensidade de 510 ao quadrado Newton, só que é 500 Newton, né? Porque 10 ao quadrado é 100 vezes o 5 daria 500. Durante o intervalo de tempo de 0,01 segundo. Calcule o impulso da força aplicada pelo tenista. Sabendo que o impulso é a força resultante vezes o seu tempo de atuação, então o impulso ele é igual a 510 ao quadrado, lembrando que a força já está em Newton, e o tempo é de 0,01 segundo, 0,01 segundo. Se a gente quiser transformar 0,01 segundo como sendo 10 elevado a menos 2, pode, e vai ficar 10 ao quadrado com 10 a menos 2, vai conservar a base somal do expoente, 2 mais o menos 2, que daria 2, 10 elevado a 0. E como todo número elevado a 0 daria 1, então eu teria 5 Newton segundo, e esse seria o valor da intensidade do impulso exercido pela raquete por meio de um golpe numa bola de tênis. Bem, uma outra definição importante de se considerar para o impulso é quando a força atuante sobre determinado, ela varia no tempo. Então, aqui o gráfico mostra uma força impulsiva,
onde ela atua em um intervalo de tempo, de forma que o impulso ele pode ser medido como sendo o valor da própria área. Então, a área do gráfico acaba sendo numericamente igual à área. O impulso é numericamente igual à área desse gráfico. Então, qualquer que seja o gráfico da força em função do tempo, a área do gráfico já vai indicar o impulso. Então, aqui eu já simbolizei que essa área, ela define o impulso. Vejamos aqui um exercício de como aplicar esse tipo de definição. O gráfico a seguir representa a variação da intensidade da força F em função do tempo. Calcule o impulso da força no intervalo de 15 segundos. Ou seja, em todo o tempo, né? Porque a força ela é constante de 0 a 8 segundos, mas de 8 a 15 ela varia e vai a 0. Então, para calcular o impulso, basta que a gente calcule a própria área deste gráfico. Como a área do gráfico é um trapézio, então vai ficar base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Com isso, eu posso calcular o impulso como sendo a base maior, 15, mais a base menor, 8. Isto bem aqui é a base menor, que é 8. A altura, 15. E isso aqui dividido por 2. Então, esse impulso será igual. Se você somar 15 mais 8, terá 23. 23 vezes o 15, 345 dividido por 2. E 345 dividido por 2, o valor do impulso será igual a 172,5 Newton vezes o segundo. E esse será o valor do impulso de uma força, tá bom? Então, se você tiver um gráfico, força em função do tempo, e a qual é solicitado a você que calcule o impulso, área do gráfico, tá? Bem, e um outro exercício para a gente, então, aqui, fechar a nossa aula com a chave de ouro, é o exercício número 3, que diz assim, ó, um objeto cai em cima de um colchão de ar, recebendo um impulso de 600 Nm, e parando a meio segundo depois do impacto inicial. Aí ele pergunta qual é a força média que atua sobre ele. Então, sendo o impulso, mais uma vez, definido, neste caso, como sendo a força média vezes o tempo, o impulso 600 já está no Sistema Internacional Newton segundo. Força média é o valor que a gente quer obter da força e o tempo de meio segundo. Logo, o valor da força média vai ser igual a 600 dividido por meio. Dividir por meio é mesmo que multiplicar por 2, cara. Então, 600 dividido por meio, valor final, 1.200 Newton, alternativa correta, letra D de dado. Pessoal, então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham se agradado da nossa aula de hoje. Curta a nossa página no Instagram, Física na Rede, e não deixe de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para receber o nosso vídeo de primeira mão e, principalmente, pessoal, dá aquele like para contribuir com o nosso trabalho. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.